Você investe no Banco Nubank ou está pensando em deixar a sua renda fixa por lá? Neste conteúdo vamos conhecer as 3 opções de investimentos básicas do Nubank. O Nubank Conta com opção de ativar o RBC. Vamos conhecer aqui o que é o RBC e como fazer a sua ativação, e também conhecer no Reserva Imediata, que é um fundo DI que eu também vou falar ao final. Então, se você quer saber se vale a pena deixar o seu dinheiro, a sua reserva de emergência, a sua renda fixa no Nubank, vamos aqui falar dessas opções de investimentos e verificar ao final se vale ou não a pena você deixar o seu dinheiro guardado nessa instituição financeira. E ao final também eu quero deixar aqui como eu faço as minhas alocações em renda fixa para a gente debater, discutir e no final você tomar a sua decisão de investimento. Eu quero deixar bem claro aqui no início que eu não estou recebendo nada do banco. Muitos seguidores inscritos aqui do canal perguntam sobre o Nubank. Então, me senti na obrigação de trazer um conteúdo próprio para falarmos dessas opções de investimento. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos onde trazemos uma ideia, uma estratégia, um processo de investimento para investir para o longo prazo e construir patrimônio e renda passiva ao longo do tempo. Então se inscreva, acione o sininho de notificação e também deixe o seu like, para você não custa nada e para a gente aqui significa muito. Então quero iniciar aqui com a pergunta de um inscrito aqui do canal, que é a seguinte: é o Marcelo perguntando: a minha dúvida é onde fazer os aportes mensais. Será que deixar no Nubank a 100% do CDI já está suficiente? Será que fazer vários CDBs é melhor? Por enquanto, até os 200 mil não vou entrar na renda variável, preciso chegar nos 100 mil. Então essa é a pergunta do Marcelo, e aqui eu quero diferenciar as opções de investimentos no Nubank. Fiz uma pesquisa e vou trazer ponto a ponto. E vamos começar aqui falando das diferenciações. O que você tem de opções de renda fixa básicas mais populares do Nubank. Quando você tem ali o seu dinheiro na conta do Nubank, ele vai render 100% do CDI e estará atrelado a títulos públicos federais, que tem um risco de crédito mais baixo. Aqui no vídeo aqui eu vou explicar direitinho o que é esse risco de crédito. Vamos entender tudo sobre isso, é muito importante. E esse dinheiro ele só começa a render após 30 dias, tudo bem? Então só a partir do 31º dia que começa a contar aí o prazo para render 100% do CDI. Como eu disse, esse dinheiro ele investe em títulos públicos federais, o Tesouro Direto, e é um rendimento pós-fixado. Vai acompanhar ali a taxa Selic, o CDI, 100% do CDI. E de um tempo para cá abriu a possibilidade, o Nubank abriu a possibilidade dessa Nubank Conta fazer a ativação do RBC. Então, o RBC é uma ativação onde esses investimentos também serão alocados, além de títulos públicos, em títulos privados, renda fixa privada. E aí abre a possibilidade de ter cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Sabemos que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ele cobre até R$250 mil por CPF, tudo bem? Então você ativando, fazendo a ativação do RBC lá no aplicativo do Nubank, vai lá nas configurações de minha conta, clica, faz a ativação, vai ter uma verificação, ativa. Possibilita investimentos em renda fixa privada, e aí passa a ter essa proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Caso tenha ali um problema com a instituição financeira, você é restituído pelo Fundo Garantidor de Crédito. E no Nubank Conta normal, tem garantia do FGC? Não tem, porque ele investe em títulos públicos. Aquela pessoa que investe em Tesouro Direto, títulos públicos federais, não tem garantia do FGC, é só para renda fixa privadas, para CDBs, tudo bem? E vai cobrir até 250 mil, ok? Mas tem que ativar aí o RBC. Alexandre, entre esses dois, vale a pena ativar o RBC? Vale a pena ativar o RBC? Fala o seguinte: o seu risco de crédito aqui, quando está no Nubank Conta,
ele é muito baixo porque é títulos públicos federais. Não há necessidade de fazer ativação do RBC, ok? Ele vai ter o mesmo rendimento de 100%, só que aquela pessoa que faz questão de ter ali a proteção do FGC vai ter. Lembrando que até 250 mil. Após esse valor, não adianta fazer ativação, só vai proteger até 250 mil. O que tiver acima não tem proteção. Então, não tem muita diferenciação, uma vez que o risco de crédito é muito pequeno, tudo bem? Eu vou falar da diversificação de renda fixa, para você não deixar sua renda fixa toda no Nubank, mesmo que faça ou não a ativação dessa opção, ok? Tem que fazer a diversificação e isso é importante, faz parte até da pergunta lá do Marcelo no início, onde ele fala se vale ou não a pena. Eu diversificaria. Teria sim uma reserva de emergência no Nubank, mas não teria todo o dinheiro, todo o capital na instituição financeira. Eu teria outra corretora e alocaria em títulos públicos federais. Lá no final eu vou reforçar essa questão. Temos uma terceira opção de investimento que muitos perguntam por aqui também, que é o Nu Reserva Imediata. É uma outra opção que você tem que selecionar e fazer o seu investimento. O que é o Nu Reserva Imediata? Ele é um fundo DI, ok? Lembrando que as três opções que eu falei aqui têm liquidez imediata, D+0. Você fazendo a opção de resgate, vai ter ali o resgate imediato desse dinheiro. Então é importante aí para reserva de emergência, as três opções, inclusive o Nu Reserva Imediata também tem liquidez imediata, D+0. Tem comodidade também, fácil acesso de alocação. E agora vamos conhecer aqui, pouco a pouco eu peguei a lâmina do fundo DI, que é um fundo que aloca em títulos públicos federais e renda fixa privada. Já vou mostrar a composição. Ele tem um investimento mínimo inicial de R$100. Então o mínimo que você pode iniciar ali no Nu Reserva Imediata é de R$100. Tem liquidez imediata, como eu disse aqui, pagamento dos resgates, mas ele tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Isso incide sobre o patrimônio líquido. Então se você tem R$100 mil nesse Nu Reserva Imediata, você vai pagar R$3 mil de taxa de administração de forma anual. Isso aí vai diluindo dia a dia na cota do fundo, ok? Então você tem que saber que está pagando essa taxa de administração. Por isso que essa opção de investimento, ao meu ver, não faz sentido você investir num fundo DI com taxa de administração. Você vai estar perdendo dinheiro, deixando o dinheiro na mesa. Tem opções de fundos DI, que logo eu vou dizer aqui, que você pode investir com taxa zero. Não faz sentido pagar taxa de administração para investir em renda fixa. E qual que é a rentabilidade do Nu Reserva Imediata? A mesma que o Nu Conta e que o Nu Conta com ativação do RBC, que é 100% do CDI, é um investimento pós-fixado. Vai acompanhar a oscilação. Vejam só, a taxa Selic e o CDI andam juntas, vejam só como andam. E o CDI ele acompanha de perto aqui a taxa Selic. Se a taxa Selic cair, o CDI cai. Se a taxa Selic subir, o CDI vai acompanhar. E o que vai acontecer? 100% desse movimento é o que essas três opções de investimentos vão fazer. E olha só aqui o histórico aqui do CDI. O CDI ele acompanha de próximo aqui à taxa Selic. E qual que é o risco de investimento da opção do Nu Reserva Imediata? Ele tem baixo risco e ele tem uma alocação, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui eu peguei também na lâmina do fundo. Operações aqui em títulos públicos federais, em Tesouro Direto, 46%. 24% em títulos de crédito privado, títulos públicos federais, 13%. Onde está o risco de crédito maior aqui? Está no crédito privado. O crédito privado tem um risco de crédito. Alexandre, o que é risco de crédito? Risco de crédito é diferente do risco de mercado. Risco de mercado é aquele risco das oscilações dos preços das ações, dos fundos imobiliários que a gente acompanha diariamente. O risco de crédito é o risco da instituição financeira que você emprestou dinheiro, ela quebrar. O Tesouro Direto, o governo, que quando você investe no Tesouro Direto, você empresta para o governo, ele tem um menor risco de crédito. Dá uma olhada só nessa tabela que eu trago aqui para vocês, ó. Temos aqui um gráfico onde demonstra o retorno, potencial de retorno do investimento, tá vendo? Na linha vertical aqui, e na linha horizontal, o risco. Então, quanto mais para a direita, maior o risco.
E quanto mais para cima aqui na parte vertical, nós temos mais potencial de retorno. Vejam só as criptomoedas. É um investimento com maior volatilidade, maior risco de variação, tá? Então tá mais para a direita. Também tem um potencial de retorno. Vem na sequência Private Equity e ações. Então ações aqui também tem um risco, tá bem para a direita. Depois vem os fundos imobiliários, crédito privado e emissões bancárias. Os CDBs estão aqui entre esses dois aqui, crédito privado e emissões bancárias. E o Nubank, por ter emissões bancárias, que são o crédito privado, tem também um risco aproximado. Depois vem aqui, ó, com menor risco o Tesouro Selic e a poupança. O Tesouro Selic, se a gente perceber, ele está à esquerda da poupança. Então o Tesouro Selic ele tem um risco de crédito. O governo ele é o último a quebrar. Todas as instituições financeiras vão quebrar antes do governo. Se tiver uma quebradeira geral, então o menor risco é emprestar dinheiro para o governo, ok? E aqui o Nubank ele fica nesse grau de risco aqui equiparado aos CDBs. Ele tem um risco menor, um pouquinho menor, por quê? Porque ele tem títulos federais nessa modalidade, no reserva imediata. Estou falando dessa opção de investimento. Acredito que o NuConta, que é em títulos públicos federais, ele fica com um risco menor de crédito. Por isso que ele não precisa da proteção do FGC, ok? E lembrando aqui que esse fundo DI, esse Nu Reserva Imediata, ele não possui cobertura do FGC, como ocorre no NuConta sem ativação do RBC, ok? Então é importante você saber dessas opções, dessas possibilidades. E eu trago aqui também, existem algumas opções de investimentos de fundo DI, você investir no fundo DI, que é uma opção bem reservada, com um risco menor, 100% do CDI, com liquidez imediata, pagando taxa zero. Tem fundos com essas características na XP e no BTG. Tem um fundo chamado Fundo Trend DI Simples. Fundo DI Simples. Esse fundo é um fundo DI que aloca 95% do seu patrimônio líquido em títulos federais, em tesouro direto, e tem rendimento pós-fixado, vai acompanhar 100% do CDI, com taxa zero. Então não tem por que você pagar 0,3% no Nu Reserva Imediata. Essa é a minha opinião, ok? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa opção de investimento. E qual que é o histórico de rentabilidade do Nu Reserva Imediata? Então a gente vê aqui, ó, que possibilidade que ele tem, como ele tem uma alocação em renda fixa privada, ele pode ter rentabilidade acima do CDI. Então vejam só, em 2022 ele teve 108% do CDI, uma rentabilidade acima do que deu o CDI. Deu 13% o fundo, o CDI deu 12%. Em 2023 teve uma rentabilidade menor, né? Tivemos a questão ali das lojas americanas que trouxe uma rentabilidade abaixo do CDI. Então vejam, esse fundo ele tem rentabilidade aqui diferente, ele não acompanha totalmente o CDI. E em 2024, agora no início de 2024, já está rendendo mais que o CDI. Então tem um risco de crédito? Tem. Lembra-se da questão da loja americana? Quando o seu crédito aí teve ali uma avaliação ruim no mercado, deixou de pagar alguns empréstimos, e o que aconteceu? Renda fixa teve variação negativa, inclusive no Nubank. Quem lembra disso? É a partir disso que veio os 30 dias de carência para início de rentabilidade no Nubank, ok? Então, qual é a minha avaliação? Que você pode investir no NuConta? Pode, mas uma parte do seu capital. Pode deixar reserva de emergência lá? Posso deixar. Nem precisa ativar o RBC, porque você está investindo em títulos públicos federais, ok? E você pode também deixar outra parte da sua alocação, eu faria dessa forma, é como eu faço para os meus investimentos, em renda fixa pública, em Tesouro Selic, em títulos pós-fixados do Tesouro Direto. Assim você pode também manter um risco de crédito baixo e pegar também renda fixa pré-fixada, NTNB, que são os IPCAs, atrelando a inflação, com períodos mais longos de duração. Assim você tem uma estratégia diversificada dentro da sua própria renda fixa. Eu tenho alguns títulos, eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando da possibilidade, inclusive, de ganho com marcação a mercado, variação dos juros e preço dos títulos. E respondendo a pergunta do Marcelo, eu deixaria parte desse dinheiro no Nubank como reserva de emergência, abriria a conta em outra corretora e alocaria em títulos públicos
e faria alocação em tesouro direto. E poderia também comprar alguns CDBs. Mas qual a cautela que eu faria com os CDBs? Eu iria diversificando por instituição financeira e investiria somente até R$250 mil. Por quê? Porque eu obedeceria ali o limite do FGC. Então eu faria da seguinte forma: reserva de emergência no Nubank, aquele dinheiro que a gente está acostumado e se precisar a gente pode sacar imediatamente, e deixaria na corretora títulos públicos federais, tesouro pós-fixado. Começaria no futuro fazer diversificação em pré-fixados e também IPCA em títulos mais longos, e também compraria alguns CDBs com uma rentabilidade maior. Poderia aumentar o risco de crédito investindo em CDB, mas diversificaria por instituição. No final aqui um detalhe que é muito importante e muitos desconhecem: eu pegaria sempre CDBs de vencimento longo, 4, 5, 6, 7 anos. Por que, Alexandre? Demora mais tempo para vencer. Esse dinheiro fica rentabilizando na base. Se você ficar pegando um CDB curto, vai ficar vencendo no curto prazo. O que vai acontecer? Você vai pagar imposto de renda a cada resgate, a cada vencimento. O que acontece? A tua base vai diminuindo. Você não dá chance para os juros compostos acontecer. Pegue CDBs mais de longa duração. Então eu faria dessa forma, tentei responder ao máximo aqui a pergunta. E você, gostou do vídeo? Deixe o seu like, também compartilha com um amigo que investe no Nubank, que faz seus investimentos para ele entender as diferenciações dessas opções de investimento. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!